são soberbas e acham que isso é normal. Tem pessoas que têm uma soberba incrível. Tem pessoas que só pisam no chão porque tem que pisar, não é verdade? Ainda cheia de defeitos, ainda toda errada, sempre faz questão de mostrar, não só para você, ou de querer mostrar para as outras pessoas que é mais, que faz, que acontece. Mas deixa eu falar algo da parte de Deus para você hoje. O Senhor, Ele ama o humilde, mas Ele se aborrece com o soberbo. A soberba, muitas vezes, é um dos maiores motivos para nos abater. E hoje o Senhor me traz aqui para dizer para você nesse dia de hoje, que Ele abaterá o soberbo. Deus abaterá aquele que acha que é, mas na verdade não é nada. O Senhor abaterá aquele que tem se levantado contra a tua vida. Deus vai colocar um soberbo em um tratar. Porque a soberba, ela destrói qualquer pessoa. A palavra do Senhor vai dizer que nós temos que ser simples como uma pomba, porém prudente como a serpente. Ser prudente não tem nada a ver com ser soberbo. E tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, pode acreditar que Deus tem enxergado. Pode acreditar que o Senhor, Ele tem contemplado. Deus, Ele está, aleluia, ao teu favor. Deus conhece a tua verdade. Deus sabe exatamente quem você é. E hoje eu vim aqui dizer para você que não importa a humilhação que você está vivendo, Deus, Ele vai entrar com a providência, Deus, Ele vai entrar com a justiça, Deus vai tratar o soberbo, Deus vai tratar o ignorante. Viu? Porque da mão do Senhor ninguém escapa. Da mão de Deus não tem quem escape. Da mão do Senhor ninguém foge. Da mão de Deus, aleluia, dinheiro não compra livramento. Dinheiro não compra livramento. Tem pessoas que se confiam no dinheiro, irmã Rosária. Tem pessoas que se confiam no dinheiro. Ah, eu tenho alguma coisinha, eu posso, eu faço, eu aconteço. Do que adianta ter dinheiro, ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Dinheiro é bom, todos nós gostamos, mas isso não é a nossa prioridade. Isso não pode ser a nossa prioridade. Tem pessoas que porque acha que tem um pouquinho a mais do que você, pode lhe pisar. Tem gente que acha que porque tem um pouquinho a mais, eu tenho um pouquinho a mais, eu vou falar o que eu quiser, eu vou pisar. Não é assim não, viu? Não é desse jeito que funcionam as coisas, não. Márcia Tinoco, Rosângela, Deus, Ele vê a humilhação que algumas pessoas querem fazer porque acha que tem um pouquinho de coisa a mais. Porque acha que está num momento a mais. Está num momentinho melhor do que o seu. Acha que pode lhe pisar,
Não, não pode lhe pisar, porque o exaltado Deus abate, mas aquele que se humilha diante do Senhor, Ele exalta. E hoje eu vim aqui dizer para você nesse dia de hoje, que a humilhação você não tem que estar diante do homem, mas você precisa se humilhar diante de Deus, e você verá o que Deus vai fazer na tua vida. Deus abaterá o soberbo, Deus abaterá aquele que acha que pode se levantar contra ti, Deus abaterá aquele que acha que pode se levantar contra você porque é alguma coisa. Ninguém nessa terra é nada. Ah, mas eu tenho um bom carro, uma boa casa. Ah, eu posso falar mal do meu irmão porque eu tenho uma teologia. Ah, eu posso falar mal do outro porque eu tenho mais tempo de igreja. Porque é assim, não é só em dinheiro. Muitas vezes é em conhecimento também. Muitas vezes não é só em dinheiro não, que as pessoas se soberbecem não. Muitas vezes é em conhecimento, acreditem, até em fé. Até em fé. Ah, mas você está há quanto tempo você serve a Jesus? Eu sirvo 1 ano, eu sirvo 10. Sirvo 10, estou 10 anos aí, ó. 10 anos. Tem pessoas que são soberbas em qualquer situação. Eu conheço muitas pessoas que não têm nada, passa necessidade, passa por escassez, mas são soberbas ainda assim, são soberbas como se fosse rica. Tu já viu pobre besta? Eu conheço alguns. Não é só quem tem que se soberbece, não. É nada. Tem pessoas que não têm nada. Tem pessoas que não têm nada. E ainda assim são soberbas. Só espera a oportunidade para poder querer lacrar em cima de você. Aí você olha e diz, rapaz, tu imagina se uma abençoada dessa tivesse alguma coisa? Se não tem, né, desse jeito, imagina se tivesse. Porque a soberba não tem nada a ver com ter ou não ter, é a pessoa. É o ser humano. Não tem nada a ver com ser rico, pobre, gordo, magro. É a pessoa que se acha dona da razão, que se acha dona da situação, que acha que pode lacrar, que pode falar, que pode fazer, que pode acontecer, que se sente mais conhecedor. Tem uns que se soberbecem até com santidade. Tem soberbo de toda qualidade. Tem uns que se soberbece até por não pintar um cabelo. Eu não pinto meu cabelo. E você que pinta, você vai ver. Você vai pro inferno. Você vai ter. A pessoa não pinta o cabelo, mas em compensação, a língua é afiada, fofoqueira, que só Deus sabe. Destruidora de lares, né? Na fofoca. Destruidora de vidas, de reputação, assassina de alegria, assassina de reputação. Ah, mas eu não faço isso. A soberba. Já ouviu falar? Você já viu situações? Eu quero ouvir de você e eu quero que você coloque aqui nos comentários, porque hoje eu vou trazer uma palavra que Deus tocou no meu coração muito forte. Você já passou por alguma situação de você olhar para alguém, desfazer daquele caso e a situação acontecer com você? Coloque aqui nos comentários, eu já fiz isso. Eu já passei por isso. Eu já olhei para uma situação, julguei e acabou acontecendo dentro da minha casa. Você já passou por isso? É Deus nos mostrando que antes da gente falar de alguém, a gente tem que entender. Nós temos, Wanda Silva, que entender
que enquanto nós estivermos sujeito aqui nessa terra, nós estamos sujeitos a tudo. Muitas vezes eu vejo pessoas que tá ali firme, mas de tanto falar mal dos outros, eu tenho até uma promessa na vida da pessoa. Mas está lá olhando a vida da irmã Maria. O filho da irmã Maria está na esquina fumando droga. Aí ela fica o tempo todinho. Ah, você viu? Você viu como é que tá o filho dela? Tá lá nas drogas, ó. Tá lá se destruindo. Isso é falta de Deus. Isso é falta não sei de que, irmão, quando você vai ver. Aquilo que aconteceu com o filho daquela irmã começa a acontecer dentro de casa. Deus dizendo: pare de ser soberba, de ser fofoqueira, de falar da vida alheia, porque a língua é o chicote de todo o corpo. E muitas vezes não é só o outro que é soberbo, mas muitas vezes nós também temos essa soberbazinha dentro de nós, que precisa ser tratada, esse julgamento. Somos julgadores, muitas vezes achamos que somos mais, porque não estamos passando pelo mesmo processo. Mas nós temos que entender que muitas vezes, por julgarmos o próximo, acabamos vivendo a mesma coisa. Você que está chegando aqui no meu canal do YouTube, deixa a sua curtida para abençoar esse canal. Aperte aqui em cima, deixa a sua curtida para abençoar e compartilhe essa live. Vocês que estão chegando aqui na outra plataforma, essa plataforma maravilhosa, deixa a sua curtida e já vai compartilhando. Hoje nós vamos alcançar muito mais vidas aqui unidos em oração. Você que está aqui também, deixa o seu comentário e a sua curtida. Você já olhou? Às vezes tem pessoas que têm um casamento sólido. Pessoas, irmã Renan, irmã Rosário, Gilcilene. Tem pessoas que têm um casamento bom. Aí viu o marido da irmã com outra. Aí fica ali, você viu? Rapaz, o marido da irmã foi embora com outra. O marido da irmã foi embora com outra, foi embora, deixou a irmã. Aí você tá lá contando uma situação destruidora, como se fosse algo comum e tipo ainda por fofoca. Aí de repente passa o tempo e a gente se vê na mesma situação que o outro. Porque a língua é o chicote de todo o corpo. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que estiver de pé, cuide para que não caia. E muitas pessoas têm a soberba de achar que nunca vai cair. E muitas pessoas têm a soberba e a ilusão de achar que nunca vai precisar viver um momento difícil. Mas eu quero dizer algo da parte de Deus para você. Deus, ele trata o soberbo. Deus, ele abate o soberbo, mas ele exalta o humilde. Seja humilde na presença do Senhor, porque Deus, ele ainda vai te honrar muito. E aquele que é soberbo, que tem usado de má fé com você, aquele que é soberbo, que tem usado, aleluia, de humilhação com você, não se preocupe, porque o Senhor vai tratar com ele. O Senhor vai tratar. A língua fala, a língua paga, minha gente. Tem pessoas que vivem para olhar a vida alheia, para impor defeito. Posso falar algo da parte de Deus para você? Posso falar? Deus, ele tem coisas lindas para fazer na tua vida. Mas às vezes são coisas pequenininhas que vamos deixando passar. E a gente vai fazendo coisas bestas assim como essas, de comentar, de às vezes até julgar a situação do nosso vizinho, assim como os outros julgam a nossa. Porque a gente vive assim, como juiz e como réu. Não adianta eu vir aqui dizer para você que a gente vive aqui só como... Duda, coloca aqui a palavra. Chicote, a língua é o chicote todo corpo. Coloca aqui, deixa essa aqui e coloca a outra. Muitas vezes a gente diz assim: fulano me persegue. Irmã Nilda, glória a Deus. Muitas vezes a gente diz assim: fulano me persegue. Fulano me persegue, eu sou perseguido. Só que a gente às vezes não percebe, porque se torna comum algumas coisas que a gente também faz. Muitas vezes a gente julga e a gente não percebe.
Muitas vezes nós julgamos pessoas e nós não percebemos. Essa é a verdade. E muitas vezes é normal. A gente se sente incomodado quando a gente fala mal de alguém, quando alguém fala mal de nós. Você não se sente incomodado? Coloca aqui nos comentários, eu me sinto incomodada quando alguém fala mal de mim. Quem se sente aqui incomodado quando alguém fala mal de você? Você se sente incomodado? Eu quero que você coloque aqui nos comentários para mim. Eu me sinto incomodado. Você que está chegando aqui no YouTube, já deixa a sua curtida para abençoar a minha vida. Você que se sente incomodado, cadê você? Cadê você que se sente incomodado? Quero que você coloque aqui nos comentários para mim. Eu me sinto incomodada. Letícia, Deus abençoe. Rita, filha do rei, Deus abençoe. Bom dia, Deus abençoe. Boa tarde, né? Tem gente que vai abrir esse vídeo depois. Quem se sente incomodado, coloca aqui para mim. Olha, quando alguém fala mal de mim, eu me sinto incomodada. A Vera Paiva se sente incomodada. Mas e quantas vezes a gente não já comentou situações de outras pessoas? Quantas vezes a gente não já comentou situações de outras pessoas e a gente acha normal? Uma coisa é você comentar, outra coisa é você julgar. Quem está entendendo aqui? Tem diferença? Tem. Tem diferença sim. Silvana Risse, tem diferença total. Às vezes você está ali comentando uma situação do dia a dia. Maria Targino, amém, minha princesa. Conte comigo, irmã Maria Targino, conta comigo, tá? Conta com as minhas orações. Muitas vezes você está ali comentando uma situação do dia a dia. Rapaz, você viu o que aconteceu com fulano? Oh, meu Deus, que Deus tenha misericórdia, Senhor. Você viu como está o filho da irmã Maria nas drogas? Oh, Jesus, visita aquele rapaz, Senhor. Salva ele, ajuda, meu Pai. Ajuda ele lá, meu Deus. Salva aquele rapaz. Você viu o casamento da irmã? O homem foi embora com a amante. Senhor, visita, Pai. Visita aquele casamento, Senhor. Que o Senhor possa visitar, Senhor, que o Senhor possa abençoar. Você entende a diferença entre você estar a par de uma situação, porque as situações, irmão, chegam até nós. As situações chegam até a gente. Às vezes a gente nem vai atrás de fofoca, de nada, mas vai ter situações que vai chegar até a gente. E como é que a gente vai lidar vendo o outro se dar mal? A gente vai se alegrar, vai zombar, e Deus não se agrada de quem zomba da queda alheia. Quando você se alegra e conta a situação do seu próximo por fofoca e se alegra dentro de uma soberba por achar que é melhor do que o próximo, Deus, ele pega e ele abate. Deus, ele abate. Então eu falo para você algo da parte de Deus hoje. Quando chegar as situações até você, você vai ouvir, mas você vai no seu coração orar. Orar. Senhor, tá aí essa vida que está precisando nas tuas mãos. Senhor, o Senhor conhece a necessidade de fulano. Senhor, o Senhor conhece a necessidade de Beltrano. O Senhor sabe, meu Deus, como está a situação de cada um. Ai, Tabita, você é santa? Não, não sou santa, não. Eu já julguei muita gente também. Tu pensa que eu vou vir aqui na internet dizer que eu sou santa, é? Tu tá pensando isso de mim, é? Tu tá enganada, rapaz. Tu tá muito enganada. Eu não sou santa. Santo foi só Jesus, nem eu sou e nem tu é. A gente busca a santidade, mas ninguém aqui é santo. Eu já fofoquei, eu já fiz muita coisa. Irmão, quando eu estava no mundo, eu não sou uma pessoa de dizer para você que eu me orgulho de quem eu fui, não, vaso. Eu não sou hipócrita. Sabe por que Jesus fez uma obra na minha vida? Porque eu soube reconhecer que eu não prestava. Eu não era uma pessoa de não prestar
E ficar, Silvana, ficar ali, não. Tem gente que não presta, tá precisando de uma transformação, mas fica ali, não quer aceitar. A melhor coisa que Deus fez na minha vida foi o meu reconhecimento, examinar a mim mesmo e dizer: eu não presto, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu sou soberba, ignorante, faladeira, fofoqueira, maldosa. Eu era tudo isso. Hoje eu sou só ignorante. Tá entendendo? Maria do Socorro. Hoje eu sou só ignorante, porque Jesus mudou minha vida. Mas essa é a minha essência, é meu jeito de ser. Ignorante, você ser uma pessoa assim, ignorante que eu digo, esse meu jeito de falar, né? Mas eu sou educada, né? Porque tem pessoas que confundem, né? Ter um gênio forte com falta de educação. Eu não, eu sou educada, mas eu tenho esse meu jeito de ser. E eu digo uma coisa para você: a minha vida só mudou quando eu reconheci realmente que eu não prestava, que eu já tinha feito muita coisa ruim e que eu precisava melhorar e que eu precisava mudar. Tem pessoas que estão aí vivendo no engano, estão vivendo a vida inteira de uma forma errônea e acham que estão vivendo da forma certa. Por quê? Porque nunca chegou para Deus e dizer: Deus, eu sou soberba, eu sou fofoqueira, eu sou prostituta, eu sou drogada, eu sou isso, eu sou aquilo. Você tem que começar a reconhecer para melhorar. E quando você começa a reconhecer para melhorar, Deus, ele muda tudo de uma forma tão linda que ele começa a tratar até teus inimigos. Quando você começa a reconhecer os teus erros e se humilhar diante de Deus, preste atenção nisso aqui. Se humilhar diante de Deus, Deus, ele começa a trazer justiça. Deus, ele começa a fazer justiça, ele começa a trabalhar. Porque Deus olha para você como alguém que se arrependeu quando você reconhece o seu pecado e deixa. Porque a palavra vai dizer isso. Que todo aquele que reconhece o seu pecado e deixa alcança a misericórdia. E quando você reconhece a sua pequenez, quando você reconhece os teus defeitos, os teus pecados, o próprio Deus vai trabalhando, ele começa a limpar os caminhos, ele começa a ir de encontro aos teus inimigos. Ele é assim. Deus, ele faz. Quando nós buscamos, Edivan, arrependimento, o Senhor cuida de tudo. Ah, tô sendo perseguida, te preocupa não. Tô sendo humilhada, te preocupa não. Tô sendo caluniada, te preocupa não, porque o Senhor, ele trata todas as áreas de nossas vidas quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós reconhecemos a nossa pequenez, quando nós reconhecemos que precisamos de ajuda, o próprio Deus começa a trabalhar em nossas vidas, de dentro para fora, aleluia, mas não só em nós, mas também em torno de nossa vida, aqueles que se levantam contra nós, quando nós entramos na presença de Deus, eles vão ter que ter com o Senhor, não é mais com você. Talvez você tá aí, ah, mas Deus não faz justiça por mim, ah, aquele soberbo tem se levantado contra mim e Deus não faz nada. Talvez porque Deus está querendo primeiro trabalhar o teu caráter, a tua ingratidão também. Porque tem pessoas que ficam tão cegas na vingança que esquecem da justiça. Tem pessoas que ficam tão cegas querendo que Deus faça. Deus não é seu empregado e não é o meu empregado.
Deus, ele tem um plano de salvação comigo e com você, e para esse plano acontecer, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, e se nós queremos uma vida próspera, ainda assim com felicidade e saúde, nós temos que nos arrepender e traçar um caminho novo. Deus não vai costurar pano novo em vestimentas velhas. Você quer receber de Deus? Mude a sua vida, mude o seu comportamento, faça alguma coisa por você, porque você está aí vivendo esse quadro de humilhação, esse quadro de sofrimento, porque você não tomou a decisão correta. Precisa fazer alguma coisa por você? Está esperando eu fazer algo por você? Esperando tua mãe, teu pai, teu marido? Ô minha filha, tem uma péssima notícia para te dar. Tu está esperando as pessoas erradas. Primeira pessoa que tu tem que esperar em Deus, e segundo é você, responsável pela tua felicidade, responsável pela sua alegria. Essa pessoa é você. Você. Tô sendo humilhada porque quer. Porque a hora que você disser eu não aceito mais, acabou. A hora que você disser essa dependência emocional acabou na minha vida, acabou. Ah, mas eu sou dependente emocional. Vai fazer um tratamento, vai procurar ajuda. Se eu sei que eu sou doente e eu não busco uma cura, a culpa é do outro que me explora ou é minha que estou me deixando ser explorada? É minha. Porque a responsabilidade de vida e de felicidade é minha. O compromisso de alegria e de felicidade é meu comigo. Ao soberbo tem se levantado. O soberbo só será soberbo até o dia que você permitir. A hora que ele disser algo contra você e você disser me respeite, isso acaba aqui, acabou. E essa é a realidade da vida. E essa é a realidade. Deus abate o soberbo. Mas Deus também quer tratar você. Deus, ele quer trazer justiça sobre os teus inimigos. Mas não esqueça que você também já errou muito e que a justiça de Deus chega para todos nós. A justiça de Deus não é só para os inimigos, mas a justiça de Deus é para todos nós. Ah, eu vou orar para que Deus possa fazer justiça do mal que me fizeram. Vou dizer para você, queira a Deus que você nunca tenha feito mal a ninguém. E que se tenha feito, tenha se arrependido. Porque a justiça de Deus é para todos nós. Não é só para A, para B ou para C. É para todos. A justiça do Senhor. E muitas vezes a gente está pedindo justiça, mas está mais suja do que chiqueiro de porco. Eu quero que Deus faça justiça. Vive amaldiçoando os outros, irmã. Para com isso. Deus, ele traz justiça quando a gente está limpa. A justiça de Deus ainda não chegou. Por que será, hein? Por que será que a justiça de Deus ainda não veio? Será que eu estou desejando mal? O próximo eu estou desejando a justiça. Por que será que esse soberbo tem se levantado e Deus ainda não abateu ele, hein? Por que será? Por que será que essa fofoqueira tem se levantado contra mim e Deus ainda não abateu essa fofoqueira? Por que será? Porque muitas vezes Deus está querendo tratar a sua língua também. A minha. Porque se a gente não vigiar, a gente se perde. Muitas vezes a gente diz tantas coisas, a boca da gente, tem gente que só abre a boca para amaldiçoar. Quer ser abençoada. Quer ser abençoada. Só abre a boca para amaldiçoar. O dia todo dentro de casa é confusão, é palavrão.
Ai, minha vida não anda. Ah, é? Pois eu tenho uma notícia para te dar. Tua vida não anda não é só por conta da obra de bruxaria que foi feita. A tua vida não anda não é só por conta da inveja do outro. Muitas vezes a vida da gente não anda por nossos próprios comportamentos errados. Ah, eu ouvi um silêncio, não é? Porque quando a gente vem trazer palavra contra os inimigos, a live lota, não é? Porque quando vem a revelação, a live lota, não é? Mas quando vem um conserto para que você realmente mude de vida, a live ela paralisa. A live paralisa. Por quê? Porque as pessoas acham que é mágica. Acha que mundo espiritual é mágica. Acha que vai orar e vai ver o inimigo se dar mal. Ei, vaso. Não esqueça das maldades que você já fez em algum momento da sua vida, que aqui ninguém é santo. Por mais que a gente tenha um bom coração, em algum momento a gente errou também na nossa vida. Em algum momento a gente errou e muitas vezes não quer reconhecer. Você pode ter errado contra essa cobra que está aí contra você, mas já errou contra outra pessoa, já se levantou contra alguém no trabalho, já implicou contra a pessoa, não gosta dessa pessoa. Aí esquece. Esquece o que já fez de ruim. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente ficar só de encontro aos nossos inimigos, mas não olhar que a gente precisa de uma transformação, porque o Senhor tem pressa com você, o Senhor tem pressa comigo, o Senhor tem pressa em mudar a nossa vida, mas a gente que está atrasando tudo. Muitas vezes não é só o soberbo lá de fora, mas é a nossa soberba também. Muitas vezes não é só o fofoqueiro lá de fora, mas é a nossa língua também. Quando a gente passa uma história que a gente não sabe para frente, é a gente também. Se ainda não aconteceu, a culpa não é de Deus, porque Deus ele é perfeito. Se Deus ainda não fez, não é porque, aleluia, ele não quis, é porque não chegou a hora. Abra a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em Tiago 2:6. Tiago 2:6. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Tá entendendo? Tá compreendendo? Muitas vezes, vaso, a gente tá ali, a gente não vai no centro fazer maldade. Muitas vezes, mas a língua da gente, a soberba, a forma da gente falar da vida do outro. Ah, mas isso é pouco, é nada, é não. Aqui, ó. Tá dizendo que a língua é inflamada pelo inferno. Aqui, ó. Aqui a Bíblia, a palavra. Por que eu tô trazendo isso aqui para você hoje? Porque eu não aguento mais ver você dizer que sua vida não muda. Eu trago a revelação, trago sim. Mas se Deus mandar trazer também aqui, o chicote eu trago, eu não tô nem aí. Tem gente que acha que ter vida com Deus é não usar um brinco, é não usar pintar uma unha. Isso não é vida com Deus, é usos e costumes. Ter vida com Deus é se policiar, é vigiar. Muitas vezes nós olhamos tanto para a perseguição que a gente vive, mas muitas vezes também perseguimos pessoas e a gente não percebe, porque é natural. Tu acha que o teu inimigo acha e vê toda a maldade que faz contra você? Não vê. E muitas vezes a gente também pratica muita maldade, muitas coisas que a gente não está se policiando, a gente não está vendo, mas a gente está fazendo.
Essa é a verdade. A gente está ali dizendo, fulano foi para macumba, está destruindo a minha vida. Mas quantas vezes a gente não orou pedindo ao Senhor para fulano perder emprego, para fulano separar, para fulano sei o que? Oração contrária também é errado. Tanto quanto um trabalho. E não adianta tapar o sol com a peneira, não. É manipulação espiritual, essa é a realidade. Nunca foi no terreiro, mas quando dobra o joelho é só para amaldiçoar o próximo. Eu não sou contra pedir justiça. A justiça de Deus tem que ser feita mesmo. Se precisar, Deus abre cova por amor de nós. Se precisar, Deus abre cova por amor de você e por amor de mim. Mas muitas vezes a nossa prepotência, a nossa soberba não nos deixa nos ver que muitas vezes nós temos um comportamento igual ou muitas vezes pior do que o nosso inimigo, porque o nosso inimigo ele não tem uma vida com Deus, ele nunca passou pelo que a gente passou, ele não tem muitas vezes a experiência que nós temos com o Senhor, e nós com experiência com Deus, muitas vezes ainda praticamos coisas ruins contra a vida do próximo. Queremos de Deus. Quero mudança, Deus. Quero justiça, Deus. Eu quero tudo, Deus. Mas não dou nada, Deus. É do meu jeito, vou viver da minha forma, da minha maneira. Eu vou falar mal daquela ali. Eu vou destruir a outra. Eu vou botar o meu joelho no chão. Vou me ajoelhar diante do sal. Quero ver ela perder o emprego. Quero ver ela doente. Quero ver isso. Ei, vaso. Ei, olha pra mim. Tu tá cega, tá doida? Tu não tá vendo não como é que tá a situação, não? Não é assim não, vaso. Tu quer justiça? Deus te dá. Mas não esqueça que você também já errou e tem pessoas pedindo justiça também. Pedir justiça não é orar contrário, Lúcia. Mas é você entender que quando você pede a justiça ao Senhor, você precisa colocar no teu coração, analisar, examine o homem a si mesmo, quanta maldade não já foi feita através da tua oração, das tuas mãos. Tem muitas aqui que vai até no terreiro e vai na igreja. Eu não estou falando do inimigo não, eu estou falando de você. Porque se eu vier em rede social só com revelação, Deus me pega. Se Deus mandar eu trazer aqui, pode ter uma pessoa, eu vou entregar e pronto. E acabou. Eu sou dependente do Senhor. Tem pessoas que estão aqui, mas vai na rezadeira. Vai na rezadeira. Não, mas eu vou só lá rezar. Tem gente que tá ali, não, mas eu vou só ali jogar uma carta para ver como é que tá o meu futuro. Mas eu tô aqui, tá cocheando em dois pensamentos, jogando dos dois lados, servindo a dois senhores, tá pedindo justiça de Deus. Cuidado, porque com Deus não se brinca e dele não se zomba. Muitas vezes queremos justiça contra o perverso, mas muitas vezes o perverso somos nós e nós não percebemos a nossa malícia, o engano, não percebemos a maldade que a gente faz. Não percebemos em nome de Jesus. Eu quero que você acorde, examine você a si mesmo hoje. Deus, espera aí, falei mal daquele irmão, meu Deus, não vou falar mais. Senhor, se eu quero justiça, eu tenho que estar reta na tua presença. Oh, meu Deus. Tem pessoas aqui com a benção barrada. Tem pessoas que estão aqui com a benção presa. Porque vem sempre outro para te ajudar a fazer o que tu não tem que fazer. Sempre o diabo envia pessoas. Vaso, bota na tua cabeça. O diabo envia pessoas para nos desviar do nosso caminho.
Ele faz. Hoje eu quero que você examine você a si mesmo. Não se vitimize. Ai, sou vítima. Fui vítima. Você pode ser vítima de bruxaria. Mas o Senhor quer que você olhe para dentro de você hoje e veja o que falta. Se Deus ainda não fez a justiça, se Deus ainda não mudou a tua história, não é porque Deus é fraco, é porque a fraca aqui é você. Deus não é fraco, fraco é você, que cai, que desliza. Ah, Deus ainda não fez na minha vida, olha, já fiz de tudo, nada acontece, o problema está em Deus, minha filha. Você está querendo dizer o quê? Que o meu Deus é mentiroso? Você está querendo dizer o quê? Que o meu Deus é fraco? Fraca é você e eu, que muitas vezes erramos, nos desviamos, vamos para os maus caminhos em busca dos nossos próprios interesses, e quando tudo der errado a gente volta e ainda joga a culpa no papai. Nós somos fracas, soberbas. E quando eu digo isso, eu digo de mim também. Tu tá achando que eu venho trazer pregação aqui esboçada? Quando Deus me usa aqui, Deus fala comigo também, eu tô recebendo. Deus está falando com você e Deus está falando comigo. Quantas vezes não fui soberbo ou sou em algum momento? E eu digo para você, o que Deus tem para você é maravilhoso, mas nós precisamos também, não é só ficar olhando para o inimigo, para a fofoqueira, porque a gente também gosta muitas vezes de uma fofoca. Eu digo para você uma coisa, o nosso Deus não erra. O nosso Deus, ele não erra. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, o nosso Deus não erra. Se não aconteceu, tem alguém faltando aí com alguma coisa. Ah, Deus me deu uma revelação. Quantas pessoas não já vi falar? Ai, Deus me deu uma revelação, sabe? Deus me deu uma revelação que faria tal coisa na minha vida. E não aconteceu. Por que não aconteceu, Joyce? Porque a gente não está pronta muitas vezes. Porque no meio entre a promessa e o cumprimento, a gente desvia os nossos caminhos e os nossos passos são, aleluia, prostituídos, são extraviados. A gente que se perde, Deus não se perde, não. E aquilo que ele prometeu, ele está só esperando você se posicionar para te dar. Aquilo que ele prometeu, ele está só esperando você melhorar aí esse teu comportamento aí para ele entregar para você. Tá lá, a promessa tá de pé. Cabe a você agora olhar, se examinar, se ajoelhar e dizer: Deus, o que tem em mim que tem te incomodado? Senhor, o que tem em mim que eu preciso mudar? É você. É você e eu, gente. Olha para mim. Enquanto a vida há esperança, nós servimos a um Deus que tudo pode, nós servimos a um Deus que tudo faz. Por que não está acontecendo? Por que não está mudando? Por que as coisas não estão indo como eu quero, como eu sonho, meu Deus? Por quê? Letícia, só um momentinho, querida. A irmã está pedindo oração pelo vô dela, só um segundo que eu estou na pregação. Só um momento. Por que não está indo, Deus? É porque o Senhor errou, foi? Ah, errou na promessa. Ei, mulher, Deus não erra não. Quem erra é tu e eu. Nós somos errantes. Deus não erra. Tem gente que entra em propósitos. Vou fazer um propósito.
Aí vai fazer o propósito, uma quebra de maldição, faz um voto no altar. Vou fazer um voto no altar. Aí, pam, faz um voto financeiro. Presta atenção. Faz um voto financeiro. Vou entrar no propósito. Aí entra no propósito. Chega no propósito, a pessoa quer ter relação sexual, a pessoa fala palavrão, a pessoa xinga, a pessoa fala mal do próximo, a pessoa parece que o diabo, ela dentro do propósito, usa mais ela do que ela fora do propósito. Porque quando se entra em propósito, se entra em mundo espiritual. Então, se você não vigiar, o que o diabo vai fazer? Ele vai usar você. Por quê? Porque você está frágil. Você está sensível. Você está no jejum. Aí tem gente que faz voto, quer fazer propósito, mas não quer se poldar. Aí diz assim, nossa, deu tudo errado aqui, ó, pra mim. Eu entrei nesse voto aí, nesse propósito, deu tudo errado. Sabe por que deu errado, minha querida? Eu vou te dizer. Porque quando se entra num propósito, não é só dar dinheiro e fazer voto em altar, não, minha filha. Tem que ter vida com Deus, tem que fechar a boca, tem que parar de amaldiçoar o próximo, tem que estar em santidade. Se tu vai fazer um jejum de 7 dias, minha irmã, fecha as pernas nesses 7 dias, fecha a tua boca nesses 7 dias, fecha os teus ouvidos nesses 7 dias, porque dinheiro não compra bênção, voto financeiro não compra bênção, voto é apenas uma atitude de fé. Deus não erra. Deus não erra, Rafael. Deus não erra. Tem gente que acha que vai aqui, vou dar R$1.000 aqui num voto. E vai acontecer, tu não vai acontecer nada se tu não se posicionar dentro do voto, se tu não entregar esse voto com excelência, se tu não jejuar, se tu não orar, se tu não buscar, se tu não parar de falar palavrão, nada vai acontecer. Não culpe o profeta e não culpe a Deus. Se você não está fazendo com excelência, não vai esquecer de Caim e Abel. Lembra? Lembra como foi com Caim e Abel? Lembra como foi? Caim vai ofertar, Abel também vai. Aí o que aconteceu? Deus recebe. O Senhor recebe a oferta de Abel, mas não recebe a oferta de Caim. Porque a oferta de Abel foi o melhor, Caim deu qualquer coisa. Tem gente que porque tá dando quer dar qualquer coisa. O meu Deus não recebe qualquer coisa. Pode ser pouco, mas tem que ser dado com excelência. Faça para Deus com excelência. Tire a soberba, a arrogância. Tire aquilo que você acha que tem atrapalhado a sua vida com Deus e vá viver o melhor de Deus, porque Deus não erra. Deus está esperando o tempo certo para entregar nas tuas mãos aquilo que é preciso e aquilo que Ele te prometeu. E não adianta. Não adianta. Irmão Davi, estaria orando pelo Senhor. E não adianta ficar buscando profeta. Você pode ir lá atrás de João Batista. Se você não se posicionar, o profeta está aqui para te auxiliar. Mas não vai ser o profeta que vai mudar a tua história. O que vai mudar a tua história é Jesus de Nazaré e a mudança do teu comportamento. Quer mudança, mas quer prostituir? Quer mudança, mas quer roubar? Quer viver o melhor de Deus, mas não pode ver um homem bonito? As mulheres aqui solteiras, muitas são assim. Não pode ver um bonito que quer dar em cima, que quer se sentir desejada? Dá espaço para pombagira. Pombagira não é unha, não. Pombagira é comportamento. Pombagira não é cabelo, não. Pombagira não é roupa, não. Porque dentro do centro de macumba, pombagira se veste muito bem, viu? Parem de ficar achando que fulano usa short, é a pombagira.
Vai lá no centro que tu vai ver o tamanho das roupas que as pombagiras usam. A elegância que elas se vestem. Para de achar que vermelho é da pombagira. Pombagira, dependendo da linhagem, usa qualquer cor. Ai, esse vermelho, olha só. Eu mesmo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quanto de pessoa aí que não chega falando da minha unha? Olha, a pombagira que gosta do vermelho. Mulher, eu não sei se tu sabe, talvez a tua ignorância, ou talvez por você não conhecer realmente a pombagira a fundo como eu conheci. Eu trabalhei com ela 30 anos da minha vida. Pombagira não tem cor. Para de achar que pombagira tem cor. Para de achar que pombagira usa só vermelho. A vermelha é da pombagira. Pombagira usa verde, se for na Jurema. Dependendo da linhagem que ela esteja, da folha que ela vai virar, ela usa preto, ela usa verde, ela usa amarelo. Tu vai parar de usar tudo isso? Vai andar pelada na rua? É. Porque quem não conhece, fala o que quer. Eu falo por experiência. Nunca recebi uma pombagira na minha vida, mas já vesti algumas. E te falo com toda a propriedade aqui. Tudo que tem sobre essa terra é de Deus, até o diabo. Mas o preconceito, a língua ferina, que muitas vezes nós temos, e o preconceito que nós temos, muitas vezes coloca o diabo dono de algumas coisas. Na Bíblia mesmo não tem falando sobre nenhum nome, só Satanás. Não tem nenhum nome, a gente que deu o nome para todo mundo aí, foi a gente que deu. O homem. Então o que Deus quer de você hoje, Cristina Maria, Elizabeth, Daiane, o que Deus quer de você hoje é o quê? Examine. Duda, examine o homem a si mesmo, Eduarda. Examine o homem a si mesmo, porque através da tua mudança, Deus vai mudar tudo na tua vida. Através da tua mudança, Deus vai trabalhar, é de dentro para fora. Bom dia, Socorro. Eliana, é de dentro para fora que Deus vai trabalhar na tua vida. Não é de fora para dentro. É de dentro. Deus quer tratar teus inimigos. Deus quer tratar teus inimigos. Mas primeiro Deus quer tratar você. Boa tarde, Tiago. Deus abençoe. Camila, boa tarde. Daiane, Deus quer tratar teus inimigos, mas primeiramente Deus quer tratar você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, qualquer que comer pão e beber o cálice do Senhor dignamente será culpado. Por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes, que não... onde, Duda? Versículo 28. Tá aqui, ó. Aqui fala sobre a ceia, né? Sobre a ceia do Senhor, né? Que a palavra que vai dizer, só mais um versículo aqui, que eu tenho outro versículo ainda para vocês. Aqui vai falar sobre a ceia, as disseções nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia. Aqui a palavra vai dizer assim que a gente tem que se examinar, né, para ceiar. Mas eu queria ler aqui só isso aqui para você, porque eu acho que é um versículo muito importante, que não isenta e não anula toda a palavra da Santa Ceia, mas é esse versículo. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem nos mesmos. Nós mesmos não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Presta atenção, deixa eu te falar uma coisa aqui. Enquanto muitas pessoas estão preocupadas com a aparência,
O Senhor está preocupado com a tua salvação e com o teu coração, para saber como tu tá por dentro, tá? Porque tu pode ir ali na loja, comprar uma saia de véia, lá no pé, arrastando no chão. Mas se tu tiver ainda com comportamentos antigos, amaldiçoando o teu próximo, falando tudo de ruim, desejando mal, fazendo oração contrária, tu vai pro inferno. E o nosso foco aqui no céu, por mais que a gente queira uma boa casa, um bom carro, ser feliz, namorar, casar, ter filho, ter uma vida, um bom trabalho, o final de tudo é morte carnal e julgamento espiritual. Esse é o final. Não tem pra onde correr, tá certo? É uma coisa que nem eu e nem você vai correr, vai se livrar. Então hoje o Senhor me traz aqui, aleluia, com essa palavra, e dizer para você que o Senhor ele é contigo, por isso que ele trouxe você aqui hoje. O Senhor trouxe você aqui hoje porque ele tem um plano na tua vida e tem muita coisa que está atrasada. Eu posso ser sincera para você? Posso. Eu não vinha com essa palavra hoje. Na verdade, eu não pego a palavra para trazer. Presta atenção como é que Deus faz. Eu vinha falar sobre o soberbo que tem ido contra você. Olha que coisa linda, presta atenção. Você vê que eu iniciei o vídeo, se você voltar ao vídeo, você vai ver que eu iniciei o vídeo falando sobre soberbo. Olha, Deus vai abater o soberbo que tem te humilhado, que tem te perseguido, aquele que se acha mais do que você. E aí Deus falando comigo, Deus disse assim, eu vou abater o soberbo. Mas tem pessoas que estão com soberba na própria vida e não têm analisado a si mesmo. Eu vou abater o fofoqueiro, mas tem pessoas que estão fazendo fofoca e não têm analisado a si mesmo. Eu vou trazer a justiça, mas tem pessoas que têm feito injustiça e acham que está tranquilo. Você hoje vai trazer o que eu mando. E muitas vezes trazer o que Deus manda não entrega vídeo. Ah, eu não acredito, é verdade. Muitas vezes trazer aquilo que Deus vira assim, ó, da pregação, muitas vezes o vídeo fica bem pouquinha gente. Porque o que as pessoas querem é só revelação e não direcionamento. Ninguém quer ser exortado. Ninguém entra na internet para ser exortado. As pessoas entram na internet para ouvir a revelação, o que é que Deus tem para falar para elas. Mas hoje eu vim aqui dizer para você que Deus, ele quer destravar os teus caminhos. Deus, ele quer ir de encontro ao soberbo, de encontro aos teus inimigos, aqueles que têm se levantado. Mas Deus também quer que você se trate. Deus também quer que você se cure. Deus quer que você entre em propósitos, mas você entre em propósitos direcionada, fazendo aquilo que é certo e não fazendo coisas para a tua própria condenação. Vou dar um exemplo só aqui. Tem pessoas que entram em propósito e quebra e não tem noção do quanto é pesado isso. Tem pessoa, Suzana, que entra em propósito e quebra voto, quebra propósito, vai lá no pastor, vou conseguir essa causa, eu vou dar o ventilador da igreja, consegue a causa, vai embora, bloqueia o pastor e acha que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Você, quando faz um voto diante do altar, você não faz um voto diante do homem, diante da mulher, mas quando você faz um voto diante do altar, você faz um voto diante de Deus, e a Deus ninguém engana. Não prometa aquilo que você não pode cumprir, porque só vai trazer maldição para sua própria condenação. Você fará algumas coisas. Não sei por que eu estou sofrendo tanto. Se você puxar a capivara da tua vida sem hipocrisia, né? Se você realmente puxar essa capivara, peraí, vou puxar isso aqui. Vou puxar. A graça e a paz a todos. Vou puxar essa situação aqui. Peraí, por que eu tô sofrendo tanto? Peraí, deixa eu pensar. Quando eu tinha 15 anos, tomei o namorado daquela menina. Quando eu tinha 16, eu fiz uma simpatia contra fulana. Fiz aquela fofoca que quase matou Beltrano. Meu Deus, fui fazendo, fui destruindo. Aí quando chegou uma certa idade que eu tenho amadurecimento, eu acho que eu não fiz nada. Eu acho que tudo ficou esquecido e tudo tem consequência. Ninguém é inocente. Deus não tem culpado por inocente. Em algum momento da nossa vida a gente fez alguma coisa. Voto quebrado só traz maldição, viu? Quero dizer isso para vocês e digo de coração. Fez algum voto, cumpra com o Senhor. Cumpra com Deus, não vá dar calor. Mas eu não vou dar dinheiro para pastor, não, pastor é vagabundo. Você não foi obrigado a prometer nada, não. Nenhum pastor botou uma arma na tua cabeça para tu fazer voto, não. Se tu fez, cumpra, mulher.
Tu não tá vendo que tá com a vida se atrasando por causa de besteira? Não se precipite com a sua língua, não. Não se precipite com a sua boca. Se Deus falou, faça, mulher, ele se responsabiliza. Agora tem um monte de pessoas com a vida atrasadas. Por quê? Vida atrasada. Ah, eu tô sofrendo, não sei porque tá sofrendo. Tá sofrendo porque merece. Porque Deus não dá nada a gente que a gente não merece. Traiu a vida inteira, falou mal das pessoas a vida inteira, destruiu famílias a vida inteira, e agora acha que tá legal, que porque se arrependeu, ou tá mais velho, ou tá mais velha, acha que tudo isso fica esquecido. Não, meu amor, não fica esquecido, não. Toda nossa ação tem uma reação, e eu te falo com propriedade, porque eu pago o preço até hoje. Até hoje eu pago o preço na minha vida. Consequência, já me arrependi. Deus me usa, ajudo centenas de mulheres, mas até hoje tem coisa que eu pago preço. E eu me vitimizo? Que nada. Sei muito bem quem eu fui, sei muito bem as maldades que eu fiz. Então eu não me vitimizo. E é assim que Deus quer ver você, sem se vitimizar. Ai, coitadinha de mim. Ai, eu sou tão coitada, eu sou tão vítima. Não, meu amor. Você plantou e está colhendo. Agora você vai levantar a cabeça e colher de cabeça erguida, pedindo ao Senhor misericórdia. Senhor, vou colher, mas esteja comigo nesse processo. Senhor, esteja comigo nesse deserto. Esteja comigo nessa situação, Senhor. É ponto, é isso. Nada mais que isso. Muitas vezes a nossa soberba e a nossa prepotência de achar que somos mais... é que não deixa a gente perceber o quanto que a gente já errou, até no mundo espiritual, com o que eu estou dizendo aqui. Porque o que eu estou dizendo aqui é o que Deus está mandando. Está entendendo? O que eu estou dizendo aqui é o que Deus está mandando. O irmão Gesso disse assim: se você não é sábia, Deus não leva em conta. Deixa eu te dizer uma coisa. Quer ouvir uma coisa? O senhor quer ouvir? Eu vou te falar. Tem um monte de gente lá dentro do presídio que não são conhecedores da palavra, que matou e roubou e está preso. Entenda uma coisa. Quando nós erramos em relação a votos, quando nós erramos em relação ao mundo espiritual, vou dar um calote aqui num voto. Vou prometer o pastor e vou bloquear ele e vou sair. Vou sumir. Vou fazer um voto, vou pegar o papelzinho. Voto, mundo espiritual. Presta atenção nisso aqui. Mundo espiritual. Se você não sabia, agora você está sabendo e agora você não é mais inocente. Porque quando você promete algo para o homem é para o homem. Quando você promete algo no mundo espiritual como voto, esse tipo de situação é para Deus. Agora... na terra, no mundo, toda ação tem uma reação. Quando a gente está no mundo, eu vou dizer uma coisa pro senhor, viu? Quando eu estava no mundo, que eu ainda estou no mundo, né? Eu quero sair daqui, né? Ainda estou vendo no mundo, né? Mas quando eu fazia tudo que o diabo soprava no meu ouvido, eu fazia, irmão Baltazar, eu pratiquei algumas coisas na minha vida que eu não me orgulho. Fiz muita coisa errada, muita coisa ruim. E eu pago até hoje. Peraí, mas eu não me arrependi? Eu me arrependi. Mas a consequência do meu pecado fica. Eu vou dar um exemplo a você. Uma pessoa que matou outra pessoa. Ela não era conhecedora, ela estava praticando as coisas do mundo. E ela matou alguém, presta atenção nisso. Ela matou uma pessoa. Ela se converteu. Vai acabar a pena dela? Porque ela se arrependeu? Porque ela se arrependeu e ela não mata mais. O juiz, ele vai cancelar o processo dela? Não.
O Senhor vai usar de misericórdia para com aquela vida, porque a palavra vai dizer que aquele que se arrependa do seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Deus, ele vai ter misericórdia. O que é a misericórdia? Deus, ele pode trabalhar dentro do arrependimento, diminuir. Quantas pessoas não saem antes? Deus, ele pode trabalhar dentro da pena, pode. Deus, ele vai perdoar você, então você vai ficar mais leve para você continuar a sua vida. Mas Deus não é injusto. Quem planta, colhe, não adianta correr não. Agora, quando nós colhemos com Deus é diferente. Tá entendendo? A colheita com o Senhor, ela é diferente. Porque a gente pode ter feito um monte de coisa errada. Mas quando a gente se arrepende, a nossa fé, a nossa força, a forma da gente se portar diante daquele problema muda. Então já não é mais aquela carga de estar fora de Deus, vivendo uma consequência de uma atitude nossa. A gente está na consequência, mas a gente tem um Deus que está conosco dentro dessa consequência. Porque Deus, ele não é injusto para que você faça tudo que quer e depois você saia sorrindo como se nada tivesse acontecido. Fez, tem que pagar. Plantou, vai ter que colher. Isso é eu, é você, é qualquer um de nós. Pode ser que Deus amorteça a pancada? Sim. Mas Deus não tira, não. Deus não tira a consequência. Aquilo que a gente faz. Porque a maldade que a gente faz pro próximo, alguém chorou por isso. E se arrepender não basta. Você vai ter que pagar e vai ter que viver com seu arrependimento. E vai ter que pagar o que você fez, ainda com seu arrependimento. E isso é um fato. Vivo situações na minha vida que eu pratiquei lá atrás, que eu pago até hoje. A minha saúde é uma delas. Fiz muitas coisas e hoje ainda colho. Ah, mas você ajuda tanta gente. Olha, eu ajudo pessoas. Não é só aqui na rede social. Eu ajudo com cesta básica, eu ajudo no social. Não é só aqui nas redes sociais. Eu tenho um projeto pequenininho social que eu ajudo famílias. Isso isenta o que eu fiz? Isso apaga? Ah, ficou no mar do esquecimento para que eu não pratique novamente. Mas ainda existe consequências. Até a forma das pessoas me ver é uma consequência. Até a forma das pessoas me ver. Porque vai ter pessoas no meu passado que vai chegar aqui nos meus vídeos e vai dizer: isso, eu não acredito nessa mulher não, você já fez tanta ruindade, isso era assim. É uma consequência o meu histórico. O meu histórico é uma consequência. Ter que viver de uma forma que algumas pessoas não acreditem no que Deus fez na minha vida é uma consequência. Então, chegou o tempo de mudança. Chegou o tempo de melhorar, chegou o tempo de se levantar. Você que está chegando aqui agora, deixa a sua curtida aqui no YouTube, tá bom? Para abençoar a minha vida, abençoar a minha casa e abençoar aqui a minha família, tá certo? Quero ler só mais uma palavra para vocês. Provérbios 30. Tudo entra aí no meu YouTube, que eu acho, no meu Face, que eu acho que foi denunciada aqui a página. Que lindo, né? Maravilha, né? Vamos lá. Provérbios 29. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. Tá certo? Então essa é a palavra de Deus para você hoje. O soberbo o Senhor abaterá. E eu tenho certeza, tem pessoas aqui que já estão muito tratadas por Deus, já melhorou muito, né? Tipo eu, já melhorei muito, mas ainda tem muita coisa para Deus fazer em mim. E eu tenho certeza disso, que no tempo certo, Deus fará muito mais em mim. Não digo na minha vida material, mas eu digo em mim, na Tabita, dentro de mim. Eu creio que Deus ainda fará muitas coisas, que a gente está aqui nessa terra é para evoluir, é para melhorar como pessoa, como mãe, como esposa, como tudo isso. Tá certo? Eu quero fazer uma oração por você.
tá? As irmãs aqui do Facebook puder compartilhar, irmã, compartilhe. Hoje não foi uma live de revelação, mas eu tenho certeza que ajudou muitas vidas aqui a se encontrar, entender o porquê que as coisas não estão caminhando, o porquê que as coisas não estão andando. E saiba de uma coisa, nenhuma dessas palavras foi direcionada por mim, Maria do Socorro, nenhuma delas foi direcionada por mim, Débora Santos, nenhuma delas, porque eu vinha trazer outra palavra aqui hoje, que era sobre o soberbo que te persegue, mas Deus falou para mim que não. E Deus me deu toda a palavra que me deu, e eu tenho certeza que o Senhor falou ao coração de muitas pessoas aqui, tá certo? Você que chegou aqui agora, não saia sem deixar o seu pedido de oração, sem deixar a sua curtida. Quero pedir aos meus amigos aqui da plataforma do YouTube, pessoal, vocês sabem que nós estamos para bater 100 mil inscritos aqui no YouTube, então quero pedir para vocês que possam, tá certo? Tá compartilhando aí com os colegas de vocês, vamos ganhar mais seguidores, vamos alcançar mais vida. Manda esse vídeo aí para aquela amiga que tá com a vida travada, para aquela amiga que tá aí que parece que nada anda, manda esse vídeo para ela, porque muitas vezes o que falta é um despertar. Tá bom? Desde já eu quero agradecer a todos vocês, tá? Glória a Deus. Vocês que queiram semear também no meu projeto social, no meu ministério, o PX está aqui embaixo, tá certo? Tá fixado aqui no YouTube, aqui embaixo é o mesmo número do meu WhatsApp. Tá bom, Manuel Marques? Deus abençoe o senhor. Vamos fazer uma oração nesse momento? Fecha os teus olhos aí em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Papai querido, Papai amado, aqui nos colocamos, Rei da Glória, diante da tua presença, Deus. Aqui estão teus filhos, aqui estão teu povo. Meu Pai, esse povo não é teu, esse povo não é meu, Pai. Esse povo é teu, então cuida, trabalha, abre os olhos, direciona, meu Deus, traz a transformação. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor nesse dia de hoje. Amém. Glória a Deus. Tome seu copo com água. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus prospere os teus caminhos. Amém. Que o Senhor possa trabalhar na tua vida de uma forma sobrenatural, abrindo os teus olhos, abrindo o teu entendimento, tá certo? Glória a Deus. Brígida, Deus abençoe. Eduarda, todas as irmãs que passaram por aqui nessa live, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus possa iluminar, que Deus possa trabalhar.